tem bastante tempo aí na sala aí também, sempre acompanhando. Verdade, foi bom você lembrar. Quando eu comecei na sala, nós tínhamos um Zoom para 300 pessoas, e nós tínhamos poucos que assistiam, né? Eram Isso 150. mesmo. Começava ali com vocês, o distrito do Pastor Wagner, e na verdade eu acho que eu comecei nessa sala em fevereiro do ano passado, se eu não me engano. Não, acho que antes, que no meu aniversário eu já estava. Eu lembro da primeira vigília que nós sentamos para montar, né? E eu estou sempre, viu, irmãos? Às vezes, nem sempre eu consigo entrar no Zoom, mas sempre eu estou no YouTube, todos os dias eu estou na sala. Eu saio mais ou menos 7h15, porque tem um culto da associação na Plaque, e eu não posso ficar o tempo todo, mas é muito bom. Quero mandar um abraço para a Márcia Laiane, fiquei feliz em vê-la aqui, cumprimentá-la, para a Ivanildes também, né, que é amiga da Derlândia, que faz parte da nossa sala, a Noábia, eita, Noábia, que está lá na Bahia, Juazeiro, Terra Boa. Que Deus abençoe vocês todos. Mas vamos ao texto bíblico. Existe uma história para mim que me impressiona muito, 1 Coríntios capítulo 10. Se vocês estiverem com a Bíblia e puderem acompanhar, 1 Coríntios capítulo 10. 5 foram os pecados que fez com que o povo de Israel não entrasse na Canaã. E isso, confesso a vocês, que me assusta hoje. Pecados que foram naquela época e pecados que estão no nosso meio hoje. Pecados que estão nos nossos corações, às vezes invade a igreja e nós estamos brincando com ele. Parece que para nós não é mais pecado. E quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós sentimos que Deus guiou o povo, que Deus não permitiu que esses pecados estivessem no meio de todos eles. E isso me incomoda hoje. Para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corintos. Você sabe que Corintos não tem um exemplo como igreja. Corintos tinha muitos erros, muitas doutrinas, as pessoas queriam fazer o que queriam. A imoralidade sexual no meio dos Coríntios era muito grande. E aí Paulo, escrevendo, ele conta ao povo de Corinto a história de Israel, para que eles não errem e não cometam os mesmos erros que Israel cometeu. E Paulo faz algumas advertências que são fortes aos nossos corações. O problema é que Israel cometeu, Corinto cometeu e nós estamos cometendo. E isso me assusta nesse texto. E quando eu penso o que Deus fez, a manifestação de Deus, a maneira que Deus se andou no meio do povo, como nós estamos vendo na lição que o pastor passou tão sabiamente, as alianças que Deus tem feito conosco, e nós temos falado com Deus, isso me assusta. Para nós termos uma ideia, mais ou menos, do contexto dessa história, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, a Bíblia diz que havia 700 mil homens, mais ou menos, ali. Se nós contarmos mulheres e crianças, que geralmente é o número maior, olhamos para a igreja, por exemplo, e nós vemos que tem mais mulheres do que homens na igreja. Nós podemos dizer que mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito para entrar em Canaã. Isso, quando eu penso, me assusta. Possivelmente, poucos de nós vivemos em uma cidade que tenha mais de 2 milhões de habitantes. Nós temos aqui, por exemplo, no Distrito Federal, 4 milhões de habitantes em todo o estado do Distrito Federal. E quando nós vemos isso, eu fico assustado. Eu morei em Vitória, no Espírito Santo, antes de vir para cá, e a cidade de Vitória, a capital de Vitória, que é uma ilha, lá tem 376 mil habitantes. Então, imagine uma cidade mais ou menos 10 vezes o tamanho, ou, perdão, 5 vezes o tamanho de Vitória. Imagine você na sua cidade, quando você olha o tamanho da sua cidade, quantos habitantes? 100 mil, 200 mil, 500 mil. Agora imagine liderar 2 milhões de pessoas e fazer com que eles saíssem do Egito e entrassem em Canaã. Sabe o que me assusta? Quando nós vemos que 2 milhões de pessoas saíram do Egito para entrar em Canaã, nós entendemos que 2 homens entraram na Canaã, Josué e Calebe. 1.998.000 homens pararam e morreram no deserto. Isso me impressiona. Se de 2 milhões entraram 2, isso me assusta. E quando nós cometemos os mesmos pecados que eles cometeram, a minha pergunta é: quantos de nós entraremos no céu? Quantos somos nessa sala? Nós não somos 2 milhões. Mas se de 2 milhões entraram 2, de 10 mil, de 30 mil, de 40 mil, 50 mil que tem nessa sala, quantos entrarão? Os que pisaram no Egito não pisaram em Canaã, com exceção de Josué e Calebe. Os que entraram no Egito eram filhos e netos dos que saíram, dos que pisaram em Canaã, dos que pisaram no Egito. Agora imaginem vocês, porque esses que saíram do Egito, esses pecados estavam tão arraigados no coração deles que eles morreram no deserto, caíram prostrados no deserto, morreram no deserto, e 5 especiais pecados fizeram com que esse povo caísse. 5 pecados fez com que esse povo fosse destruído na caminhada. E isso, repito, me assusta, irmãos, me assusta. Quando nós vamos ao texto bíblico, o apóstolo São Paulo diz assim: ora, irmãos, capítulo 10, verso 1, 1 Coríntios. Ora, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Percebam, queridos irmãos, quantas vezes Paulo usa a palavra todos. Paulo se referindo a todos aqueles que saíram do Egito.
Paulo diz que todos estiveram sobre a nuvem e todos estiveram sobre o mar. No verso 2, Paulo diz assim: todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos comeram de um só manjar espiritual e todos beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e esta pedra era Cristo, diz Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo que todos estavam sob a nuvem e todos estavam sob o mar, foram batizados no mar. Paulo está falando para membros da igreja que foram batizados quando eles passaram pelo Mar Vermelho, que o mar se abriu e eles caminharam ali, simbolicamente eles foram batizados. Paulo está dizendo que uma nuvem cobria, vocês conhecem a história de Israel, durante o dia, na caminhada, no sol quente no deserto, uma nuvem cobria e fazia sombra para que não chegasse o sol à pele do povo, e Deus cuidava. A Bíblia diz que esta nuvem era Cristo. Foi ele que abriu o Mar Vermelho. O povo de Israel, vocês sabem que durante a noite, quando Deus dizia, por exemplo, numa hora dessa, o povo que estava reunido na sala 57 naquela época, quando Deus dizia para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche e dê a direção ao povo, uma coluna de fogo iluminava o caminho e Moisés e o seu povo caminhava seguindo a nuvem, seguindo a coluna de fogo. Então imagine que durante o dia tinha uma nuvem, durante a noite uma coluna para guiar o povo. A nuvem e a coluna era Cristo. O apóstolo Paulo diz que todos foram batizados. Agora Paulo diz que eles comiam de um mesmo alimento espiritual e bebiam de uma mesma fonte espiritual, que essa fonte era Cristo. Agora imagine comigo, irmãos, Jesus Cristo estava com eles dia e noite, membros da igreja que foram batizados, de noite na coluna, de dia na nuvem. Jesus Cristo dava pão para que eles comessem, mandou maná para que eles pudessem comer, da própria rocha, da pedra, do impossível saía água para poder matar a sede do povo. Jesus Cristo estava 24 horas com o povo, cuidando do povo, liderando o povo, mostrando o caminho ao povo, se aproximava do povo. Ele estava ali na Shekinah, ele se manifestava na glória. No dia da expiação, todos eles afligiam as almas e tremiam com medo de morrerem pelos seus pecados. E mais uma vez Deus perdoava. Imagine a manifestação de Deus no meio do povo. Agora, uma coisa que me assusta é quando o apóstolo São Paulo diz, por exemplo, o que está no verso 5. Apesar de toda essa guia de Deus, apesar de tudo Deus está fazendo por ele, apesar de Jesus Cristo estar no meio do povo, o apóstolo São Paulo diz, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles e por isso eles morreram prostrados no deserto. Isso me arrepia, isso me assusta. O apóstolo São Paulo está falando para os irmãos de Corinto e lembrando da história de Israel. E Paulo diz para eles, olha, lembre que eles foram batizados, a nuvem estava com eles de dia, de noite a coluna, e lembre que eles bebiam da água que era Cristo, que eles comiam do pão que era Cristo, e que Jesus guiava o povo, e que eles saíram do deserto, e eles saíram do Egito, e eles clamaram a Deus por um libertador, e Deus mandou um libertador. Deus manda pragas no Egito, o coração do faraó se endurece, Deus faz com que o povo seja liberto, Deus quer guiar o seu povo, Deus leva o povo para o deserto, Deus dá suas próprias leis ao povo, Deus se manifesta no meio do povo, eles veem Deus no meio de trovões e relâmpagos, na Shekinah lá no santuário, o santuário de Deus caminha no povo, a morada de Deus estava ali no meio deles. Só que Paulo diz agora, mas Deus não se agradou da maioria deles e por isso eles morreram prostrados no deserto. Nós podemos ser membros da igreja batizados, entender que Jesus Cristo está conosco todos os dias e noites, entender que seu poderoso Santo Espírito está conosco dia e noite, clamamos e buscamos esse Espírito, mas talvez Deus não esteja se agradando de cada um de nós. Já parou para pensar sobre isso, irmãos? Isso me incomoda todos os dias. Será que eu estou satisfazendo o coração de Deus? Será que Deus está feliz comigo? Eu repito, 5 pecados fez com que o povo se afastasse de Deus, e por isso não pisaram na Canaã, saíram do Egito e não chegaram até Canaã. Morreram no deserto, não precisava caminhar 40 anos. Deus fez com que eles circulassem 40 anos para ver se seus corações se convertiam e não se converteram, porque eles trouxeram todos os erros do Egito, eles trouxeram os erros do passado, eles saboreavam ainda o Egito. Quando eles sentiam o cheiro do Egito, eles tinham vontade talvez de voltar. E isso, quando eu penso, me incomoda. De 2 milhões, entraram 2 homens. Nem Moisés teve o privilégio de pisar na Canaã. E nós podemos dizer, mas Deus o ressuscitou e o levou, ok. Mas imagina a dor de Moisés, quando ele olhou para um lugar distante onde Deus havia prometido e ele não pôde estar ali. Por quê? Pecados. O primeiro e grande pecado de Israel, irmãos, está no verso 6, quando o apóstolo São Paulo diz assim, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, lembra que ele está falando para os irmãos de Coríntios, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram.
Vocês já passaram para entender o contexto do povo de Israel? Sabe quando a Bíblia diz que ele é um povo de dura cerviz? Sabe o momento que Deus está tão irado com o povo, que Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, pega o teu povo e tira da minha frente. Queridos, o povo não era de Moisés. O povo era de Deus. E Deus fica tão inflamado pela dureza do coração do povo, por escolherem o pecado, por mesmo Deus se manifestando no meio dele, por mesmo Jesus estar no meio deles dia e noite, com água, com pão, o povo ainda escolhe o pecado. E aí o apóstolo São Paulo diz que nós não podemos cobiçar as coisas más como eles cobiçaram. O primeiro pecado de Israel foi a cobiça. O povo saiu do Egito e no deserto caminhavam, olhavam para trás e diziam: Moisés, que saudade do alho do Egito. Moisés, que saudade da comida do Egito. Moisés, que saudade das músicas do Egito. Moisés, que saudade das modas do Egito. Moisés, que saudade das comidas e dos programas e das coisas que aconteceram no Egito. Moisés, que saudade dos filmes que nós assistimos no Egito. Moisés, que saudade dos bate-papos que nós tínhamos no Egito. E o povo caminhando para a terra que Deus havia preparado com suas próprias mãos, o lugar onde manava leite e mel, o lugar mais extraordinário da terra, que Deus governaria o povo, que Deus seria o rei do povo, mas o povo ainda está olhando para o Egito e cobiçando as coisas que deixaram no Egito. Meus irmãos, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Eu posso lhe perguntar uma coisa honestamente que eu me pergunto todos os dias, e nós, irmãos? Paulo está usando o exemplo de Israel para falar para Coríntios. Nós temos hoje o exemplo de Coríntios e de Israel, e nós cometemos os mesmos erros que eles, e nós, irmãos, que somos o Israel espiritual. Nós estamos caminhando para o céu, que é muito maior do que a Canaã terrestre, um lugar muito mais extraordinário, que Deus está preparando com suas próprias mãos. E quando nós vemos descrições em Apocalipse, por exemplo, nós ficamos impressionados com a beleza daquele lugar. Nós teremos Jesus Cristo pessoalmente conosco. Nós queremos caminhar para a Canaã celestial, mas não queremos abandonar os pecados. Nós queremos caminhar para a Canaã celestial, irmãos, mas continuar com a cobiça no coração. O que é que nós temos cobiçado hoje? Nós temos cobiçado os sabores do mundo, nós temos cobiçado as músicas desse mundo, nós temos cobiçado a má conversa desse mundo, nós temos cobiçado pensamentos que não são saudáveis. Quando nós vemos pessoas discutirem, nós entramos no meio da discussão e nós não falamos para elas de Jesus Cristo, nós não falamos da salvação, nós falamos mal do presidente atual, do ex-presidente, falamos mal de tudo. E começamos a entrar numa degradação e começamos a brigar. Nós discutimos. Quando nós deveríamos olhar para o céu e dizer para as pessoas: nós não temos esperança nesse mundo. Será que cada um de nós ainda, ou algum de nós aqui, estamos cobiçando coisas que o mundo traz para nós, irmãos? Nós saímos do mundo, mas será que o mundo saiu dos nossos corações, saiu dos nossos pensamentos? Será que nós perdemos realmente o sabor pelas coisas do mundo? O segundo pecado de Israel está no verso 7. O apóstolo Paulo diz assim: e não vos façais idólatras como algum deles fizeram. Porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. O primeiro pecado de Israel foi a cobiça, a segunda foi a idolatria. Quando eu leio a história de Israel, irmãos, meu coração se aflige, eu fico angustiado. O povo orou a Deus, pediu, clamou, Deus manda o libertador. Deus tira do Egito Moisés. Deus faz coisas extraordinárias. Imagine que Deus não permite que Moisés seja rei. E tempos depois, Deus permite que José seja governador no mesmo Egito. Cada um Deus trata de uma maneira diferente. Aí Deus tira Moisés do Egito para liderar o seu povo. Moisés poderia ser rei, não foi? E Moisés vai para o deserto e volta e começa a liderar o povo. E Deus faz as manifestações no meio do povo. E de repente o povo é liberto, o povo louva a Deus, o povo viu. Sabe o que é ver, irmãos? Ver o monte tremendo. Sabe o que é ver o monte flamejando? Sabe o que é ver o monte tremendo? Sabe o que é ouvir a voz de Deus, como eles diziam, no meio dos trovões? Sabe o que é circular o pé do monte, cair de joelhos ali tremendo, dizendo: Deus, ninguém é digno de chegar nesse monte, ninguém é digno de passar nesse círculo, nem pisar nesse círculo, nem homem, nem animal pode pisar aí, porque o Senhor está no monte, porque o Senhor é Deus. Nós não podemos ir. Olharam para Moisés e disseram: Moisés, só tu é digno, vá, fala com Deus, sobe ao monte. E aí Moisés sobe, irmãos. O povo que viu os milagres de Deus, jovens irmãos que viram o mar abrindo e passaram no meio do mar maravilhado, viram sandálias crescendo no pé, que receberam o pão do céu, que era maná para comer, que tocavam na rocha onde não podia sair água, e Deus fazia brotar água por amor ao povo, e o povo ainda estava duro.
E esse mesmo povo que circula ali e chama Moisés e diz: Moisés, ninguém é digno de subir, vai, sobe. Nós estamos tremendo aqui com medo, nós estamos ouvindo a voz de Deus, nós temos temor a Deus. E o povo se consagrou, se ajoelhou e chorou e pediu a Deus e clamou a Deus. E de repente o líder Moisés sobe 40 dias no monte. Ele está ali face a face com Deus. O rosto de Moisés brilha com uma glória extraordinária. Ele tem que descer com o rosto, com um lençol no rosto, porque iluminava um pouco daquilo que era a glória de Deus. Moisés desce feliz da vida com as 2 tábuas da lei. Deus havia dado com seu próprio dedo, escrito com seu próprio dedo. Moisés participou desse momento e agora Moisés desce para vibrar com o povo, para entregar os mandamentos ao povo, para dar a lei ao povo. Ele vai descendo dali feliz da vida, um idoso descendo de um monte, feliz da vida por reencontrar seu povo. 40 dias no monte, e quando Moisés desce, o povo está na idolatria. Quando Moisés desce, o povo pega um bezerro de ouro, um bezerro de ouro. O povo que viu a manifestação de Deus, o povo que andou no deserto, o povo que viu Deus falando com eles, o povo que viu nuvem, viu coluna, viu mar aberto, viu tantos milagres que Deus fez, o povo que viu as batalhas que eles venceram em nome de Deus. 40 dias depois, quando o líder Moisés desce do monte e olha para o povo está no maior carnaval. A Bíblia diz que eles estão comendo e bebendo, se divertindo. Esse mesmo povo faz um bezerro de ouro. Eles não aprenderam nada de Deus. Eles fazem um bezerro de ouro. O próprio irmão de Moisés, que era a voz de Moisés para falar lá com o faraó, ele agora pega todo aquele ouro que trouxeram do Egito, faz um bezerro de ouro e o povo se prostra. E quando Moisés desce feliz da vida com as tábuas da lei, que ele vê o povo está cantando, dançando, fazendo carnaval, adorando um outro Deus. Moisés fica tão irado, irmãos, que ele quebra as tábuas da lei. Imagine a dor de Moisés. Moisés amava aquele povo, e quando Moisés olha para aquele povo, a indignação no coração de Moisés se acende. O povo estava totalmente na idolatria. Como eu falei para vocês, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. O povo queria se divertir. O povo estava adorando outro Deus. O mesmo povo que no dia da expiação chorava pedindo perdão. O mesmo povo que via os milagres de Deus. O mesmo povo que via a coluna, a nuvem, que ouviu a voz de Deus. O mesmo povo que sabia que Deus estava ali se manifestando, que carregava o santuário para cima e para baixo onde andavam. 40 dias. Quando o líder vai ao monte, o povo apostata. Isso me incomoda, irmãos. Aonde nós estaremos daqui a 40 dias, irmãos? O pastor Adevaldo falou da dificuldade que teve hoje para poder renovar o link. Se nós ficássemos 40 dias sem essa sala, você estaria onde? Quando o pastor Wagner perguntou um dia desse, que muitos fizeram tremer e disseram: misericórdia, não, que Deus não permita. E um dia ele perguntou assim: se nós não tivéssemos mais a sala, nós continuaríamos fiéis a Deus? Aonde nós estaremos daqui a 40 dias, irmãos? Aonde estão os irmãos que estavam conosco há 40 dias atrás? A idolatria tomou conta dos nossos corações, irmãos. Nós temos idolatrado pessoas, nós temos idolatrado coisas, nós temos idolatrado opiniões. Nós temos colocado coisas no nosso coração que está sentado no trono do nosso coração, está acima de Cristo. Satanás queria sentar acima do trono de Deus e às vezes nós temos colocado coisas no nosso coração que estão acima do trono de Deus em nossas vidas. A idolatria às vezes invadiu nossas vidas e invadiu nossos corações. Nós vibramos muito mais com coisas que não valem nada do que com a própria salvação em Cristo. Quando eu olho para a Covid e vejo as mortes que todos os momentos passam na televisão, e quando nós vemos pessoas que nós perdemos aqui, isso me incomoda, mas me incomoda muito mais entender que pessoas morreram de Covid ou de qualquer outra doença, ou de qualquer outro tipo de morte, sem Cristo. Isso é o que mais me incomoda. Vocês já pararam para pensar o poder que nós temos aqui nas nossas mãos? O pastor Adevaldo acabou de falar, os moderadores estavam conversando aqui, dizendo: nós vamos mandar um novo link. E aí começaram a mandar um novo link do YouTube em segundos. Milhares de pessoas estavam conectadas. Nós podemos fazer isso por todos, irmãos. Nós podíamos enviar mais links, nós podíamos falar mais do amor de Deus, nós podíamos conversar mais em grupo, nós podíamos mandar, e milhares de pessoas. Irmãos, o que são 10.000 pessoas numa sala? E nós estamos há meses, clamando para que 10.000 pessoas possam assistir para a gente fazer uma nova vigília. Só que existem coisas que Deus vai nos usar para fazer. Ele não vai descer, pegar o meu celular e ele não vai colocar o link nos meus grupos. Eu preciso fazer isso em você, irmãos. Mas às vezes nós estamos tão absortos com nossas
idolatria com coisas que estão ao nosso lado, que nós esquecemos a palavra de Deus, de levar o evangelho de Deus, de ter o desejo real de que Jesus volte logo. A idolatria tomou conta dos nossos corações. Eu tenho visto cristãos, me perdoem, entre aspas, que brigam e não se falam por causa de time de futebol, irmãos. Por causa de política. E não falam com o outro. E brigam com o outro. E pessoas que se dizem cristãs, que olham para o outro e dizem, se eu tiver que pedir perdão, se eu tiver que falar com essa pessoa, eu vou para o inferno, mas não falo. E vocês acham que não vão para o inferno, não? Que é da boca para fora? Vai mesmo. Porque no céu, no lugar de inimigos. A idolatria tem tomado nossos corações, a idolatria tem tomado o nosso tempo de relacionamento com Deus, a idolatria tem tomado o nosso tempo de comunhão com Deus, irmãos. O primeiro pecado de Israel foi a cobiça, a segunda foi a idolatria. Sabe qual foi o terceiro pecado de Israel? O apóstolo Paulo fala no verso 8, e os especialistas dizem que este é o pecado do século. E não pratiquemos imoralidades sexuais. Outra tradução fala sobre fornicação, como algum deles fizeram, e em um só dia caíram mortos 23 mil pessoas. A Bíblia faz questão de dizer o número de pessoas que morreram por causa do pecado da imoralidade sexual. Primeiro pecado, cobiça. Segundo, idolatria. Terceiro, imoralidade sexual. O povo de Israel estava embebedado pela idolatria, embebedado pelo relacionamento sexual. Eles não tinham mais escrúpulos, irmãos, no meio do povo. Para vocês terem uma ideia, o povo de Israel começou a olhar para as moabitas e se enredaram com as moabitas e queriam deitar-se com ela. E muitos de Israel deitaram-se com ela e trouxeram pecados mortais para o meio do povo de Deus, irmãos. Ao ponto de um dia, um judeu e uma moabita entrarem numa tenda, uma tenda sagrada, e lá na tenda manterem relacionamento sexual, irmãos. É como se fosse mais ou menos no púlpito. Imagine que um homem chamado Finéias ficou tão indignado quando ele viu aquilo, que ele passou na rua, pegou uma lança, e a Bíblia diz que ele entrou na tenda e lançou. E a lança veio e atravessou os dois pelo ventre, a mulher e o rapaz, e os dois caíram, o sangue escorreram. Sabe o que Deus disse? Deus chamou Moisés e falou, Moisés, pegue os líderes do seu povo e enforque, porque eles não sabem de nada. Eles não chamam mais a atenção do povo, eles deixam o pecado correr no meio de Israel. Aí o líder Moisés raspa a cabeça, rasga as suas roupas, se veste de cinza e diz, Senhor, por favor, não toque nesse povo. Se eu só tocar nesse povo, tira meu nome do livro da vida. Por causa do líder Moisés, Deus poupou o povo. E mesmo assim, 23 mil pessoas morreram. Por causa do clamor do líder Moisés, 23 mil pessoas tiveram que morrer. Irmãos, aonde estaremos se nossos líderes não estivessem de olho em nós? Aonde estaríamos se nós não pudéssemos mais frequentar sábado, todos os sábados, a igreja, os cultos que nós temos? Aonde estaria o nosso coração hoje, irmãos? Jesus disse que se não abreviar o tempo, todos se perderiam. Nós não seremos salvos, como o pastor falou na lição, por nossas obras. Eu nunca acreditei nisso. E não está na Bíblia. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pela fé em Cristo. E a fé e o querer está em nossos corações. Deus tem colocado esse dom em nós. E nós precisamos buscar cada dia hoje, nos prostrar perante Deus. A imoralidade sexual invadiu a igreja de Deus, irmãos. O povo de Israel se enredou, os jovens de Israel olhavam para as moabitas e diziam para ela, namore conosco. Não, não podemos namorar com você, porque os barzinhos ou os lugares que vocês frequentam, que nós frequentamos, você não frequenta. Eles disseram, namore conosco, nós frequentaremos. Mas o tipo de conversa que nós temos, vocês não têm, vocês são cristãos, né? Não, mas a gente deixa de conversar nossas conversas e conversaremos o que satisfaz o coração de vocês. Mas o tipo de coisas que vocês comem e vestem não são que nós comemos. E os jovens de Israel que viram, irmãos, viram os milagres, passaram, viram o mar aberto, coluna, nuvem, pão, água, viram. Esses jovens de Israel disseram para elas, faça qualquer coisa para namorar conosco, namore conosco. E sabe qual foi o último argumento dessas moabitas? O seu Deus não é o nosso Deus. E sabe o que esses jovens fizeram? Todos, como diz Paulo, todos olharam para aquelas moças e disseram, tá bom, namore conosco. Se você namorar conosco, nós abandonaremos o nosso Deus de Israel e iremos servir a Baal. A imoralidade sexual invadiu o povo de Deus, irmãos. Os especialistas dizem que o sexo é o pecado do século. E nós, como Israel espiritual, como é que nós estamos vivendo, irmãos?
A imoralidade invadiu corações. Eu estou cansado de ter que ver comissões de igreja que quase todas irmãos têm que ser disciplinados por questões de relacionamento sexual. Cansei, irmãos. Cansei. Eu estou cansado de ouvir moças da nossa igreja estarem com seus nomes na boca de um e de outro. Porque deitaram-se com vários rapazes da igreja. E não estou dizendo só das moças, os rapazes estão errados, porque quando Deus diz para nós sermos puros, ele fala para homens e mulheres, não só para as mulheres. A imoralidade sexual invadiu a igreja. Eu estou cansado, me perdoe. Uma das coisas que eu mais adoro nessa sala, eu converso muito com o Wagner, falamos ontem à tarde um bom tempo. E uma das coisas que eu adoro nessa sala é que nós somos sinceros com o que nós falamos. A gente não mostra que nós somos muito superiores, que estamos acima de todo mundo, porque nós somos pastores. Nós mostramos nossas fraquezas, nós falamos das nossas lutas, das nossas dificuldades. Nós ouvimos aí o Simei, pastor Leidivan e muitos outros, quando falam das suas fraquezas, das lutas que têm com suas famílias. Eu estou cansado de ver pastores, colegas em ministério, e muitos deles amigos particulares, serem retirados da fileira da obra, irmãos, por causa do adultério. Eu estou cansado de ver isso, cansado. Eu não suporto mais. Eu estou falando para alguém aí que tem esse pecado no coração, que de manhã está na sala, mas à noite está no outro bate-papo, em algum site, ou nas indecências, ou no seu WhatsApp, tem alguma moça que você está se correspondendo, alguma mulher até casada, e a imoralidade está rolando o tempo todo entre vocês no namoro. Rolando no bate-papo. A moda da juventude hoje é a tal do nude, né? Namorados, ou até pessoas que não são namorados, ficam despidos, tiram fotos e mandam um para o outro. Isso nunca foi coisa de cristão. E quando eu liderei jovens, como eu falei para vocês, eles me perguntavam várias coisas e talvez a minha melhor resposta era o que Jesus faria se ele estivesse em seu lugar. Pastor, eu posso ir até o lugar? Jesus iria? Não, então não vá. Pastor, e isso? Jesus conversaria esse assunto no celular, no WhatsApp, no bate-papo? Não. Então não converse. Não interessa o que digam. Ele é o nosso exemplo. A imoralidade invadiu a igreja de Deus, irmãos. Eu tive uma vez que ir a uma comissão de uma igreja aí na Bahia. Quando eu fui pastor, eu estava tomando banho chorando, porque nós íamos levar um caso, uma comissão de um casal, 2 rapazes, um rapaz e uma moça, que ela tinha um namorado e um sábado ela brigou com a mãe, foi se consolar na casa do diretor de jovem da igreja e lá os 2 deitaram e ela engravidou. E eu chorava, porque eu estava indo para a comissão da igreja e nós estávamos indo visitá-la, eu, o ancião, a secretária da igreja, e quando nós sentamos e conversamos com os 2, em momento separado, aquela moça olhou para mim com um bebê na barriga, nova, 19 anos, e falou: pastor, ninguém tem nada com a minha vida, a igreja não tem nada com a minha vida, faz o seguinte, me corta da igreja, eu não estou nem aí, daqui a um ano eu volto mesmo. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe, quando ela era chefe da diaconisa, para ela subir no púlpito da igreja, para limpar o púlpito na sexta-feira, ela ia de branco, descalça, ela ajoelhava onde estava a escola sabatina, pedindo permissão a Deus para subir na plataforma, para poder limpar por respeito. Hoje nós não estamos nem aí. Ah, não estou nem aí, pode me remover. Eu não estou nem aí mesmo. Nós estamos brincando com o pecado e o pecado está brincando conosco, irmãos. A imoralidade sexual invadiu nossos corações. Pastor Billy Graham, ele dizia que se Jesus não voltar logo, ele vai ter que pedir desculpa a Sodoma e Gomorra. Isso é muito forte. Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, se aproxima muito de Sodoma e Gomorra. A imoralidade sexual invadiu a igreja de Deus. Invadiu a igreja de Deus. Cobiça, idolatria, imoralidade sexual. O 4º pecado está no verso 9. Paulo diz: e não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles fizeram, e pereceram pela mordedura de serpente. O povo começou a questionar Deus, caminhava no deserto e dizia: ah, Deus, cadê o lado do deserto? Senhor, temos saudade do Egito. Senhor, e eles começaram a questionar a Deus. E Deus dizia coisas para o povo não queria saber. O povo era guiado por Deus, Deus dizia: o caminho é esse, eles queriam fazer a vontade deles. Eles se reuniam e queriam fazer as suas próprias leis. Quando Deus estava governando o povo, caminhando, coluna, nuvem, tudo. O povo provava a Deus o que nem Jesus Cristo fez. Quando ele estava sofrendo no Getsemane, ajoelhado, chorando, sangrando,
Ele disse, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu me admiro cada dia mais quando eu conheço a Cristo. Agora o povo de Israel, no meio da caminhada no deserto, eles questionavam o tempo todo a vontade de Deus, questionavam o tempo todo Deus, se levantavam o tempo todo contra Deus. Deus fazia eles vencer a batalha, mas quando vinha outra batalha, eles começavam aí de novo uma batalha. Essa nós vamos perder. E Deus dava vitória. E quando vinha uma terceira batalha, eles questionavam de novo, que povo é esse, irmãos? Que povo é esse que um líder sobe 40 dias no monte e quando sobe, volta, o povo está no carnaval, o povo abandona, esquece Deus. Que povo é esse? Que povo é esse que a cobiça não sai do coração deles? Agora eu pergunto para vocês, e nós, como Israel espiritual hoje, nós estamos questionando o tempo todo a vontade de Deus. Se eu não passo no vestibular, a culpa é de Deus. Se eu não arrumo a namorada que eu quero, a culpa é de Deus. Se eu não tenho casa própria, a culpa é de Deus. Vocês já perceberam a maneira que nós oramos? Nós oramos ensinando a Deus como é que Ele deve agir comigo, como agir conosco. Nós oramos querendo dizer a Deus como é que Ele vai fazer. Senhor, isto, então faz assim, pronto, entendeu? Porque se o Senhor fizer, eu estou feliz. E é assim que nós falamos com Deus. Experimente. Quando terminar a sala, orar, sem pedir, sem agradecer a Deus. A gente não consegue conversar com Deus como conversamos com um amigo. A gente já ajoelha ou pedindo ou agradecendo. Nós questionamos a vontade de Deus em nossa vida. Nós não aceitamos a vontade de Deus em nossa vida. Se nós perdemos o emprego, nós nos desesperamos. Se nós perdemos alguém pela Covid, nós nos desesperamos. Se vem uma doença na nossa vida, nós nos desesperamos. Quando alguém está com câncer, eu vou visitar e digo assim, olha, meu amigo, tenha fé em Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece a sua vida. Deus guia nossas vidas. Deus tem um propósito para a sua vida. Falar é fácil, mas quando eu tenho câncer, a primeira coisa que faz é ficar depressivo, se desesperar e não acreditar mais em Deus. Às vezes nem acreditamos mais que Ele existe. Nós estamos questionando a vontade de Deus dia e noite. O povo de Israel questionou tanto que serpentes sentaram no meio do povo, picavam o povo e eles morriam. Mais uma vez o líder Moisés clamou a Deus e falou, Senhor, nos livra. Deus mandou que fizesse no madeiro uma serpente de bronze e disse, todos aqueles que olharem para a serpente serão curados. Quando você pensar que é a pessoa mais sofredora da terra, quando você pensar que você é a pessoa mais infeliz da terra, quando pensar que você é a pessoa que mais sofre na terra, faz uma coisa, olha para a cruz de Cristo. Corre até o Getsemane. Ajoelhe do lado dele, veja ele chorando e sangrando por você. Levante-se e diga, Senhor, me perdoe, porque eu não sei o que é sofrer. A nossa vida é questionar a vontade de Deus. Cobiça, idolatria, imoralidade sexual, questionar a vontade de Deus. E o quinto e último pecado de Israel, que está no verso 10, quando Paulo diz assim, não murmureis como algum deles fizeram, e foram destruídos pelo exterminador. O povo caminhava no deserto murmurando, fazia fila para atender Moisés, fila, pastor Adevaldo. Nós temos aqui quantas mil pessoas. Imagine se na sua casa nós todos dessa sala estivéssemos fazendo uma fila na casa do pastor Wagner. Se todos os pastores dessa sala tivessem suas casas e nós dividíssemos a sala e as pessoas viessem à nossa casa só para se queixar o tempo todo, era o que o povo fazia com Moisés, ao ponto de Moisés abandonar os filhos dele para servir o povo. Queridos, sabe, eu falo isso com tristeza, porque às vezes eu lembro de algumas famílias. Sabe qual era a igreja que... Sabe qual era o que mais os filhos de Moisés detestavam? A igreja de Moisés. A igreja de Moisés. Porque Moisés abandonava a sua família para servir as pessoas, e as pessoas só sabiam questionar e murmurar. Faziam fila, e Moisés atendia. E, pastor, eu estou chateado por isso. Irmãos, você já orou? Vai orar. E a pessoa, em vez de orar, voltava para o final da fila, porque já tinha uma outra queixa. Era o tempo todo Moisés. Ele deveria ser o homem mais paciente da terra. Quando eu pergunto para vocês e nós, irmãos, a nossa vida é questionar, a nossa vida é murmurar, a nossa vida é falar, a nossa vida é não aceitar a vontade de Deus, e a nossa vida é falar mal do próximo. Sabe o que o povo fez, irmãos? Miriam foi uma bênção para Moisés até certo momento da vida dela. Arão foi uma bênção para Moisés até certo momento da vida dele. Mas Miriam, como mais velha, ela dizia, Moisés, Deus te pediu isso, mas eu acho que é assim. Ó, Moisés, lembre, tá? Se não fosse eu que desse a sugestão à filha lá do líder, você estaria morto, tá? Você não estaria no rio lá. Eu não teria feito aquela cesta para você. E eu corri lá, chamei a mulher e dei dela levar você para casa. E depois eu trouxe você lá para nossa mãe mandar mamar para você. Então lembre, Moisés, que se não fosse eu, você estaria morto.
Ela queria dominar a vida de Moisés. Ela queria dominar o relacionamento de Deus com Moisés, de Moisés com Deus. Miriam, até uma certa altura, foi uma bênção na vida de Moisés, depois não foi. Será que nós estamos sendo bênçãos na nossa vida? Será que nós estamos sendo bênção para a nossa família? Para nossa esposa, esposo, para nossos filhos, para nossos pais? Será que nós estamos sendo uma bênção para os irmãos da nossa igreja? Será que nós estamos sendo bênção para aqueles que nos lideram e para aquele que nós lideramos? Será que nós estamos sendo a luz do mundo de verdade? O sal da terra de verdade? Ou nós temos sido um fardo que as pessoas não gostam de se aproximar de nós? O povo questionava o tempo todo, irmãos, e nós hoje estamos vivendo da mesma forma. Nós nos reunimos para falar mal de nossos irmãos cristãos. Nós nos reunimos para falar mal de pessoas que sentam ao nosso lado na igreja, nos bancos da igreja. E nós exigimos uma perfeição das pessoas que nenhum de nós tem. Nenhum de nós tem. E quando nós apontamos pecados dos irmãos, esquecemos às vezes que estamos cometendo os mesmos erros, só que eles foi público, nós não somos. Vocês já perceberam que as pessoas só se arrependem quando o pecado é público? O adultério, por exemplo, as pessoas cometem, aí quando estoura, meu Deus, eu me arrependo. Mas se não fosse público, talvez não houvesse arrependimento, não houvesse abandono de pecado. Eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês, irmãos, perguntando de coração: qual desses 5 pecados está em nossa vida? Porque se o povo de Israel não foi salvo e não entrou na Canaã terrestre, porque cometeram um desses 5 pecados e nós entrarmos no céu com esses pecados, me perdoe, Deus não é justo. E a última coisa que Deus pode ser é injusto. Eu estou falando para alguém aqui, irmãos, que está cometendo a cobiça, tem cobiçado as coisas desse mundo. Eu tenho falado para alguém que tem deixado o seu relacionamento com Deus pelas coisas desse mundo, pelos programas desse mundo, pelas modas desse mundo, por coisas que nós sabemos que não deveríamos fazer e fazemos, insistimos em fazer e nós sabemos que nos afasta de Deus. Eu estou falando para alguém, irmãos, que tem colocado a idolatria no coração. Na Copa passada, eu soube de algumas pessoas que assistiram o Jogo do Brasil no sábado, nas horas sagradas do sábado. E eu vi a postagem, e logo depois o Brasil perdeu o jogo. E eu, sem maldade, eu coloquei assim: tá vendo, amigos, que não vale a pena transgredir a lei de Deus para assistir um jogo de futebol no sábado? Eles quase me bateram. E alguém falou: você não é patriota? Claro, mas a minha pátria está no céu. E alguém disse assim: você não peca? Uma coisa é nós pecarmos voluntariamente. Hebreus capítulo 10, verso 26, o apóstolo Paulo disse que se nós pecarmos voluntariamente, sabendo da realidade do pecado, não tem mais sacrifício para nós. E quando de nós estamos pecando voluntariamente, eu sei que não devo fazer e faço. Tiago 4,17, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Será que eu estou pecando por não mandar o link para alguém? Será que eu estou pecando por não fazer o bem para alguém? Por dar uma ajuda a alguém? Por dar um litro de leite a alguém, um pedaço de pão a alguém? Nós cristãos deveríamos ser a luz do mundo. Nós deveríamos ser diferenciados de qualquer outra pessoa na face da terra, mas nós parece que não somos. Parece que quanto mais nos escondemos, mais felizes estamos. Eu estou falando para alguém que o seu pecado é a imoralidade sexual, algum jovem, alguém casado aqui na sala. Ninguém sabe, você está na sala para lutar por isso, glória a Deus por isso. Mas tem coisas que nós precisamos tomar decisões radicais e não adiar a decisão, porque senão nós não vamos conseguir vencer. Eu estava num retiro espiritual no carnaval, falando para os jovens de uma certa cidade do Brasil, e eu preguei esse sermão, e como eram jovens, eu me deti muito nessa questão da imoralidade sexual e abrangi muito. E no final veio um negócio assim no meu coração, e eu olhei para aquela juventude e falei: eu estou falando para algum jovem, namorado, que está tendo um relacionamento sexual fora do casamento. Olha que loucura. E eu falei: você gostaria de vir aqui à frente para orar comigo? Para clamar a Deus para abandonar o seu pecado? Sabe quantas pessoas vieram? 70% da juventude levantou e veio. Eu não entendi aquilo. Eu fiquei tão assustado que eu orei e fui direto para o carro. E a minha esposa estava comigo, ela olhou para mim e falou assim: você ficou louco? Como é que você faz um tipo de apelo como esse? Eu falei: não sei, mas saiu, foi Deus que falou. E eu lembro de alguns jovens e uma moça especial que ajoelhou e tremia, dizendo: Deus me liberta, tremendo. E eu fiquei feliz com a sinceridade desses jovens.
A imoralidade sexual invadiu a igreja de Deus, irmãos. Eu estou falando para alguém viciado em pornografia, viciado em sites pornográficos, viciado em programas pornográficos na televisão. Eu estou falando para alguém que está trocando mensagens no WhatsApp. Irmãos, como é que eu estou pedindo o batismo diário do Espírito de Deus se eu não quero abandonar o pecado? O que é pecado contra o Espírito Santo? Eu não quero que ele me perdoe. Eu não quero abandonar certos erros. Como é que ele pode me perdoar? Eu rejeito a voz de Deus. O apóstolo Paulo diz que esse povo era duro de coração. E quantos de nós aqui somos duros de coração? Porque ainda insistimos de pecado. Pecado que tem 10, 20, 30 anos que nos persegue. E nós insistimos nele, mesmo nos ferindo, mesmo caindo, mesmo chorando, mesmo nosso coração partindo. Nós insistimos nesse pecado. Por que não abandonar os pecados? Escuta a mensagem de João Batista. Eu estou falando para alguém que tem que questionar a vontade de Deus, que está brigado com Deus, que não quer mais ouvir a voz de Deus, que entrou nessa sala talvez buscando um milagre, e o milagre não veio até agora e você já se desesperou. Espere em Deus. Eu tenho aprendido isso com muita lágrima, esperar em Deus. Espere o tempo de Deus. Não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Em tudo Deus tem uma lição para nós, irmãos. Um dia Jesus chamou um cego e perguntou: o que você quer ver? Ele estalou os dedos e falou: veja, o cego viu. Um outro dia chegou um outro cego, a mesma doença, o mesmo problema, a mesma pergunta: o que você quer? Ele falou: ver. A mesma resposta. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou no olho e falou: vai lá, se molhe no tanque de Siloé e você vai ser curado. Precisava tudo isso para curar um cego? Precisava. Cada um, Deus teve uma lição diferente, um ensinamento, uma didática diferente. E com cada um de nós, Deus tem um método diferente de ensinar. Nós perdemos pessoas pela Covid que nós amávamos, e muitos estão se desesperando e não estão crendo mais em Deus, pessoas que não querem nem mais a igreja, para comungar juntos, para cultuar juntos, porque no momento de sofrimento e de dor abandonaram. Sabe o que os discípulos diziam no livro de Atos? Nós não somos dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Sabe para que Paulo foi chamado? O apóstolo Paulo foi chamado para ser o apóstolo do sofrimento. Você está disposto a sofrer pelo nome de Cristo? A perder quem você ama pelo nome de Cristo? Morte de Lázaro. Jesus falou, foi para a glória de Deus. Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Você vai velho, ou está novo, vai ficar velho, e a sua morte, Pedro, vai ser para a glória de Deus. Você já pensou que alguém pode ter morrido para a glória de Deus? Você gostaria disso? Perder alguém que você ama na família para a glória de Deus? Nós queremos dominar Deus. Nós dizemos que o amamos, mas será que nós amamos de palavras ou de verdade? Quem deve não faz o bem, quem deseja fazer o bem, não sabe que deve fazer o bem, não faz, está pecando. Será que nós não deveríamos abandonar a imoralidade e abandonar os nossos questionamentos com Deus e nos entregar nas mãos de Deus de verdade e deixar Deus conduzir nossa vida de verdade mesmo? Eu estou falando para alguém que tem falado mal do próximo, que tem prazer em falar mal. Fofocar é gostoso, viu, irmãos? Me perdoe, mas é verdade, é gostoso falar mal da vida dos outros, nos achar superior aos outros. Ah, porque o irmão fez isso, mas eu não faço. Se de 2 milhões, lembre-se da história de Israel, entraram 2 homens. Não foram 2.200, foram 2 homens. Se de 2 milhões que saíram do Egito, 2 entraram em Canaã, dessa sala, quantos vão entrar? Se nós continuarmos com um desses 5 pecados, me perdoem, esqueça o céu. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, eu não vou ler o texto todo pelo tempo, mas Paulo diz que não vem tentação que nós não podemos suportar e que Deus é fiel para nos livrar das tentações. Eu quero terminar te fazendo um convite ao coração. Grita: Senhor, me cura. Senhor, eu estou com uma ferida espiritual. Senhor, eu estou infeliz. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu tenho falado mal do próximo. Senhor, eu tenho questionado a tua vontade. Senhor, eu tenho sido imoral. Senhor, eu tenho cobiçado as coisas do mundo. Senhor, eu tenho idolatria no meu coração. Retira, mas deixa Deus fazer a parte dele e faz a tua também. A gente espera que os milagres caiam com uma chuvinha de prata na cabeça da gente e vai estalar os dedos e vamos... Não, você tem a sua parte. De abandonar, de pegar o seu WhatsApp e dizer: eu vou deixar de conversar com esse homem, com essa mulher que eu estou falando imoralidade que eu não devia, e dizer assim: olha, não dá mais para a gente conversar e deletar. Dá para fazer isso. Dá para a gente pegar nosso canal de televisão lá que fica assistindo moralidade e cancela a assinatura, você vai até economizar um dinheiro.
Dá para a gente evitar de conversar com as pessoas que gostam de fofocar e falar mal dos outros e denegrir a imagem dos outros. Dá para fazer isso. Dá para a gente correr mais aos braços de Deus e suplicar mais a Deus perdão. Dá para mandar mais links, dá para falar mais as pessoas da sala que nós temos para que Deus possa ser glorificado e meus corações sejam salvos. Dá para nós deixarmos de cobiçar as coisas desse mundo. Quero falar para você uma coisa. Vai a Jesus agora e diga: Senhor, me cura. Retira do meu coração tudo aquilo que o Senhor não colocou. Eu termino me perguntando: qual dos 5 pecados nós temos? Cobiça, idolatria, imoralidade sexual, questionar a vontade de Deus ou falar mal do nosso próximo. Se nós tivermos um desses 5 pecados e entrarmos no céu, Deus não é justo. Na ressurreição, aquele povo vai se levantar e vai dizer: Senhor, por que eles estão entrando e eu não entrei? Você gostaria nesse momento de cair nos braços de Cristo e dizer: Senhor, me cura? Eu quero te fazer um convite: ajoelha onde você está, fica de pé, fecha seus olhos, você que está sentado. O que menos interessa é agora, é esse momento. E vai a Deus e diga: Senhor, eu estou mal. Eu estou nessa sala há meses. Eu estou buscando, mas não acontece nada. Eu preciso fazer a minha parte, Deus. Eu vou desligar agora do meu celular esse WhatsApp miserável. Eu vou deixar ele fofocar, eu vou deixar ele falar mal. Eu vou desligar, eu vou parar de cobiçar. Eu vou deixar coisas que me incomodam o Senhor. Nós vamos ouvir um hino muito lindo que eu gosto. Este hino chama Me Cura, Senhor, me cura. E vou pedir que quando você estiver ouvindo esse hino, cai nos joelhos, fica em pé, na posição que menos interessa. Agora rasga teu coração a Deus e diga: Senhor, eu não quero ser como o povo de Israel. Lembraram de uma coisa? O povo estava sobre a nuvem, sobre a coluna, bebiam e comiam de Cristo, todos foram batizados, todos membros da igreja, e Deus não se agradava da maioria deles. Posso lhe perguntar uma coisa agora? Olha para a tua vida. Será que Deus está se agradando da sua vida? Se não, chora com Deus agora e clama: me cura, Senhor. Veja, através dessas histórias, que Deus é capaz de fazer na vida daqueles que têm fé e acreditam no seu nome. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Agarre no seu manto agora. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos. Põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Aleluia. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres,
Essa deve ser nossas orações, nossa oração todos os momentos. Nós vamos orar agora. Eu queria mandar um grande abraço aí para um amigo lá da Bahia, que é o meu amigo Joston, que é o esposo da Noábia, uma família muito querida. Joston, um abração para você, para os irmãos de Jucuru Sul, lá no interior da Bahia, onde eu fui pastor também, estão mandando mensagem aqui. Pastor Paulo, prazeres. Pastor Paulo, enquanto a música tocava aí, querido, eu dei uma olhadinha no YouTube, eu vi um grande número de pessoas pedindo cura, pedindo perdão, pedindo que Deus opere uma obra de libertação na vida deles. Eu entendi que são pessoas que estão enquadradas naquilo que o Senhor colocou para a gente refletir hoje. Pessoas que estão precisando realmente de um milagre na vida, para se livrar de um pecado, de algo que eles mesmos disseram aí, o Egito, eu saí do Egito, mas o Egito não saiu de mim, repetindo as suas palavras. Deus te usou poderosamente, querido, nessa manhã. Nesse momento eu quero lhe pedir que ore a Deus, entregando as nossas vidas, aceite a nossa gratidão, porque Deus falou conosco através do Senhor. Por favor, pastor Paulo. Oh, Deus. Querido Deus, estamos aqui com o coração quebrantado na tua presença para agradecê-lo por Deus que tu é, pela misericórdia que o Senhor tem, pelo amor que tem por nós. Porque apesar de quem somos, o Senhor não nos abandona. Nós temos motivos diversos para o Senhor virar as costas para nós e nos abandonar e nos deixar à mercê nesse mundo de pecado. Mas nós entendemos que quando o Senhor olha para o nosso coração, o Senhor vê que mesmo caindo, mesmo cometendo erro como nós cometemos, essa não é a alegria do nosso coração, esse não é o desejo do nosso coração. Tanto, como o pastor Edmir falou, as pessoas estão escrevendo aí, Senhor, pedindo por libertação, pedindo por cura. Nós não estamos satisfeitos, Deus. A gente não está satisfeito em ferir teu coração. Basta o que nós já fizemos com o Senhor na cruz do Calvário. Basta aquele sangue derramado. E isso não tocar nas nossas vidas e nossos corações, nada no mundo vai tocar. E nós não temos coração de pedra. Ainda existe uma chama lá no fundo. E por isso nós estamos clamando ao Senhor que nos perdoe. E mais do que nos perdoar, nos ajude a odiar esse pecado, a ter nojo desse pecado. Como aquele animal que nós, quando vemos, repudiamos, corremos, gritamos. Que quando nos aproximarmos do pecado, possamos ter um flash da cruz de Cristo e que nossas lágrimas corram e a gente fuja do pecado. Oh Deus, esses pecados estão circulando em nossos corações, igreja. Quantas pessoas aqui nessa sala talvez estejam na cobiça, na idolatria, no adultério, na fornicação, na falar mal do Senhor, questionar a tua vontade, falar mal do próximo. E quando nós vemos isso, como o pastor Edmir falou, nós entendemos a sinceridade. O Senhor sabe nosso coração. No fundo, nós não queremos viver essa vida. A gente não quer. A gente não quer te ferir, Espírito Santo. Nos abraça agora. Olha nos nossos olhos. A gente tem vergonha. A gente tem buscado e te clamado. Talvez um coração dividido. Por isso a gente não sentiu o Senhor ainda plenamente em nossas vidas. O Senhor é quem tem mais desejo de que nós abandonemos esses erros. O Senhor tem lutado. Anjos com espadas têm lutado contra o mal. Contra anjos do mal. Para que o Senhor possa dominar nosso coração. Retira do nosso coração tudo que o Senhor não colocou. Não nos deixe alimentar, ó Deus, essa vida de erro. Eu repito, se for para tirar alguém do bate-papo do WhatsApp, que a gente tire, sem misericórdia. Tem que ser radical às vezes. Se for para trocar um canal de televisão que a gente troca e desfazer a assinatura de uma TV, que a gente faça. Esfriar com certas amizades, porque a gente só fala mal quando está um junto do outro, que a gente faça. Retira do nosso coração a idolatria. Que a tua palavra seja o centro da nossa vida, do nosso coração, que teu Espírito possa fazer realmente morada em nós. Aqui estão teus filhos nessa sala. Tem uma multidão que chora, que clama.
com o mesmo coração que o povo de Israel tinha, Deus, querendo acertar, querendo fazer as coisas, mas tem caído e se prostraram no deserto. Nós não queremos ficar fora da Canaã celestial. Nós saímos do Egito, saímos do mundo, mas nós queremos entrar na Canaã, nós queremos ver o teu rosto, nós queremos abraçá-lo. Nós queremos ver o teu Espírito e agradecê-lo, porque ele nos acompanha todo dia nessa sala, porque não tem misericórdia de nós, porque está no nosso lado, porque tem falado aos nossos ouvidos, que a gente deixe de ter coração duro e um ouvido duro. Para que quando o Senhor falar, a gente possa obedecer, não deixar para depois, não deixar para amanhã, não questionar, mas quando a gente sentir, a gente fazer de uma vez. Então, Deus, que aquilo que o Senhor está tocando para a gente abandonar, que a gente abandone de vez, radicalmente. Continue conosco. Pode, Senhor. Nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor é Deus. Agora, Deus. Querido, não querem. Nós queremos dizer que nós te amamos. Que nós amamos o nós vamos continuar orando um para o outro. E que logo em breve não teremos mais a distância do Zoom, mas essa sala estará reunida no céu, onde iremos glorificar o teu nome e agradecê-lo. E ouvimos lindas histórias e experiências, como nós ouvimos aqui. Iremos abraçar o Senhor, teu Espírito, teu Filho Jesus Cristo, e agradecê-lo pela tua graça e pela tua misericórdia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eita, se o pastor Wagner estivesse aqui, ele ia dizer, eita, glória! Deus é tremendo, Deus é maravilhoso demais. Pastor Paulo Prazeres, muito obrigado por ser um instrumento de Deus para falar aos nossos corações nessa manhã. Querido, mais uma vez, recebe nossa gratidão em nome de Jesus. Tá? Que o Espírito Santo continue colocando fogo em seu coração, querido. Você é muito especial para todos nós aqui, viu? Gente, pastor Adevaldo teve que resolver uma situação aí também e a gente vai caminhando, né? Como diz o pastor Wagner, o Espírito sopra onde ele quer aqui e a gente vai na direção do Espírito Santo. Hoje nós temos um testemunho com uma ênfase muito especial, muito interessante. Vocês vão perceber que Deus trabalha de forma tremenda aqui na sala 57. Vocês ouviram aí a explanação da lição da Escola Sabatina, a mensagem de agora, pelo pastor Paulo Prazeres.